Carissa Vieira e hoje eu tô aqui com o Arthur. Oi, pessoas. Se apresente, Arthur. Meu nome é Arthur. Oi, pessoas. De onde é que você é, Arthur? Eu sou de São Paulo, capital. Qual o seu canal, Arthur? Eu tenho um canal chamado Bilheterama, onde eu falo de cinema, séries, cultura pop. E a gente veio fazer um vídeo diferente do que você faz no seu canal. Sim. E diferente do que eu já fiz no meu canal, apesar de eu já ter falado muito sobre pessoas negras e sobre representatividade negra. A gente veio conversar um pouquinho sobre como foi pra gente se reconhecer como negro e entender isso através da cultura pop. Qual a influência que a cultura pop teve na nossa percepção, né, na nossa identidade como pessoas negras. Porque, veja bem, nós dois nos reconhecemos como pessoas negras. E sim, mas isso, pelo menos pra mim, é algo recente. Pra mim não é tão recente, mas não foi algo que foi durante toda a minha vida, sabe? Uhum. Não é algo que eu cresci pensando assim, eu sou negra. Eu dizia durante toda a minha vida, quase, até uns 5 anos atrás, eu acho que eu dizia que eu era parda ou entrava até na coisa do mulato, e hoje eu tenho verdadeiro horror a essa palavra, porque eu fui entender o que isso significava e o quão racista e problemático era, e que assim, ser negra não é defeito, então eu não preciso encontrar Uma outra coisa pra justificar quem você é. exatamente, muda muito pra você. Uhum. Se reconhecer como negro muda muita coisa pra você e a maneira como você enxerga o mundo. Mas, assim, eu não preciso dizer, sabe, encontrar formas pra que as outras pessoas não me vejam como negra ou pra eu mesma tá apagando algo que, inclusive, é importante na minha identidade, sabe? Sim, sim. Pra você, como é uma coisa muito recente mesmo, assim. Sim, é coisa de ano passado, tipo 2018. É muito recente. Sim, e é muito engraçado porque, de certa forma, eu cresci vendo coisas com pessoas negras. Eu cresci com o Maluco no Pedaço. Eu cresci com Eu, Patroa as Crianças, que são séries protagonizadas por pessoas negras. Sim. E eu nunca tive essa relação, sabe? Eu sempre assistia, assisti, segue a vida. E recentemente eu fui assistir o Maluco no Pedaço de novo, já com uma outra visão daquilo tudo que estava acontecendo. Eu nunca revi. Eu acho que deve ser diferente mesmo. Sim, porque desde o começo eles sempre colocam essa questão da negritude muito presente. Do garoto que veio de fora de Bel Air fazer parte dessa vida em que todo mundo é muito privilegiado e ele não tem essa bagagem com ele. Tem um episódio que é muito interessante que ele sai com o Carlton pra andar de carro e a polícia para eles. Nossa. E ele sabe o que vai acontecer. E o Carlton, não. Então, tipo, o policial começa a falar as coisas, ele, Carlton, dá o documento. E o Carlton, não, mas tá tudo bem, seu guarda, porque não sei o que, o carro é de um amigo. Como assim um carro é de um amigo? Carlton, a gente vai ser preso, Carlton. E, tipo, é um bagulho engraçado, só que é muito sério ao mesmo tempo. E aí vem toda uma coisa de, tipo, ser negro com privilégios te anula um pouco da negritude. Parece bizarro, mas pelo menos pra mim isso foi muito forte, assim. Não, eu entendo. Totalmente. Andar com pessoas brancas o tempo todo, tá num lugar cercado de gente branca que você sabe que você não é. Tipo, eu andava com, sei lá, gente loira. Eu, obviamente, claramente não sou igual a essa pessoa fisicamente. Mas a gente tá nos mesmos ambientes, fazendo as mesmas coisas. E só com o passar do tempo é que eu fui perceber que, por exemplo, eu sofri racismo por ser... Não é nem uma coisa do racismo, assim, que alguém para e diz algo pra você. É a coisa do tipo, se você tá cercado só de gente branca, que não tem como ser outra coisa além de branca, e você é o único negro ali, e aí você percebe, por que só você era negro ali no meio? Cadê o resto de pessoas negras? Não existe inclusão, não existe espaço, é quase como se você fosse a cota negra do grupo. Tem uma piada que é uma coisa desse tipo, você tá num grupo e você não vê nenhum negro, é porque você é o negro do grupo. Exatamente. É a cota. E aí, quando você se dá conta disso, você faz... Meu Deus, que coisa bizarra. Existe algo muito estranho nisso. E não é nem nas suas amizades, assim. É no contexto social. Então, é muito mais fácil pra você. Se você tá num contexto onde você tá com pessoas que são muito privilegiadas e que são brancas, e você é o negro do grupo... que você não entenda a sua negritude. Porque você não tem quem conversar sobre isso, se espelhar ou entender. Então é todo um processo de desconstrução. E a gente assiste filmes e séries e vê tanta coisa, tipo, americana,
que hoje eu vejo que faz muito sentido pra nossa realidade. Mas a gente no Brasil se relaciona, mas vive de uma maneira muito diferente. É muito mais fácil para um negro americano entender que ele é negro. Sim. Que vai muito além da cor, do tom da sua pele. Tem uma série de questões nisso aí. E aí essa coisa que você falando do maluco no pedaço, eu pensando assim, nossa, o Carlson, ele é o cara privilegiado que não entendia, porque ele nunca passou. Justamente porque ele vem de uma realidade privilegiada. Foi assistindo alguma coisa que te... Em parte sim, porque eu sinto também que ano passado foi um ano muito forte de ser negro dentro da cultura pop. Sim. Porque começou o ano com Pantera Negra, que ainda assim eu não senti a dimensão do que era. E foi depois com o clipe do Childish Gambino, This Is America, que me impactou de uma forma que eu fui pesquisar, fui atrás. E aí eu comecei a tomar mais ciência dessa questão. E aí eu revi Pantera Negra já com outros olhos. Aí teve Homem-Aranha no Aranhaverso, que é protagonizado pelo Miles também, que eu super me identifiquei, sabe? Então, eu acho que é justamente isso que faltava. É você ter obras que você se vê. Tipo, não que não existisse antes, mas eu acho que a cultura pop em si, ela tá num nível hoje em dia que alcança muito mais pessoas. Sim. E aí você se vê acaba se tornando muito mais fácil. Eu fico pensando, por exemplo, sei lá, séries como Dear White People, que tem seus problemas. Mas, assim, você assiste e você vê, tem muitas pessoas negras de todos os tipos. E aí, você para e olha, peraí. Existe o negro retinto, que tem muitas características negroides e tal. E existem outros negros, que têm peles mais claras, têm olhos claros, que têm cabelos de texturas diferentes. E aí, você começa a ver, peraí. Se essa pessoa é negra, como é que eu não sou negra? Eu acho que isso acaba sendo um problema muito do Brasil também. Porque se a gente for pra fora, for pros Estados Unidos, a gente é tratado como negro. Exatamente. Ponto final. Aqui não, aqui tem isso, você não é negro, você é moreno, você é pardo. Eu tenho um primo que ele é mais claro do que você. Ele foi pro Canadá, ele se via como branco. Na verdade, ele ainda tem muitas questões, ele ainda não... Ele ainda se vê meio como branco. Quer dizer, ele se vê como alguma coisa no meio do caminho. E ele morou um tempo no Canadá e ele não entendia porque as pessoas diziam que ele era, tipo, black people. E ele não sabe por quê, mas eu não sou negro. Então, a lógica do brasileiro funciona de um jeito muito diferenciado, assim. Sim. E que é um processo pra você entender, aceitar e, sabe, desconstruindo tudo que você construiu uma vida inteira. Sim. E a gente não tem isso na nossa televisão também. Como é que a gente vai se identificar se a nossa televisão só mostra gente branca e quando mostra negro, é um negro que talvez você não consiga se relacionar. Eles estão também no papel de protagonismo de novelas e tal. É sempre a personagem branca, que tem um interesse romântico branco e não sei o quê. Os negros, ou eles estão sempre muito estereotipados em questões ou cômicas ou de favela, e é só isso. E eu entendo que isso faz parte do retrato brasileiro, mas dificilmente a gente vê eles em outros papéis, que acaba sendo um problema muito grande, assim. Sim. Até porque nem todo negro brasileiro tá em situação de favela, tá vivendo essa vida. Então, isso fica difícil. Como é que você vai se identificar se, tipo, eu nunca vivi numa favela, eu nunca passei por isso? Você sente empatia, mas você não consegue se relacionar. E aí, eu acho que entra coisa de, tipo, o policial que para o carro, enfim. Você é um negro de pele clara. E acontece muito, a gente vê muito em filme, em série, essa coisa dos negros sempre com medo e aprendendo desde muito cedo a se defender e tal, a ter medo nos lugares e enfim. Como é que é isso pra você, assim? Tipo, é diferente ser um negro de pele clara, Sim. de ser um negro de pele escura, e isso dentro do Brasil Eu nunca tinha parado pra pensar nisso até eu ser parado. Você foi parado? Já. Isso nunca aconteceu comigo? Comigo aconteceu dirigindo. Tipo, durante o dia, eu tava dirigindo e o meu carro não tem aqueles vidros escuros, é todo claro. E o policial parou a gente do mais absoluto nada. E aí, desde então, eu sempre fico com a impressão de que eu vou ser parado pelo simples fato de eu estar dirigindo um carro. Independente se eu estou passando alguma impressão errada, sabe? Já teve outras vezes que eu tava dirigindo com a minha irmã, que também tem a mesma cor que eu, e a gente tava, ó lá o policial, a gente vai ser parado.
E aí o pessoal, tipo, teve uma vez que o pessoal parou assim, aí olhou pra gente e falou, passa. Porque, aí ela falou, ele só não parou a gente porque ele só tava em um. Se tivesse em dois, a gente tinha sido parado. Ela mesma já foi parada outras vezes, e teve sozinha, e quando ela tá com o nosso irmão, que é branco, não param eles. Ou então, sei lá, ela tava no shopping, de fone de ouvido, vendo uns bagulhos na Saraiva, um policial ficou me rondando, sem motivo nenhum. E até esbarrava em mim, não sei o que, e eu... Você acha que antes de se reconhecer como negro, você perceberia esse tipo de coisa? Na vez do segurança no shopping, eu não entendi o porquê. Da vez com o guarda me parando sim. Antes eu pensava que era simplesmente porque a pessoa era assim o tempo todo e fazia isso com todo mundo. Hoje eu já penso duas vezes. Eu já acho que se a pessoa... Se tem um vendedor muito perto de mim, é porque ele tá olhando, pensando o que é que ela vai fazer, independente da roupa que eu esteja vestindo, da maquiagem que eu esteja usando, enfim. E, pra piorar, né? Eu tenho um cabelo desse jeito que eu senti muita diferença quando eu comecei a usar o cabelo colorido, mas quando eu comecei a usar ele cacheado. Enquanto eu usava ele liso, não acontecia praticamente nada. Hoje eu já sinto gente olhando, assim, é bem engraçado. E pra mim fez muita diferença em entender essas coisas, ver filmes, ver séries. E eu vejo que hoje em dia a gente pode ter, sei lá, Atlanta, o Dear White People e, sei lá, Insecure, que é uma série que pra mim é muito interessante porque, por mais que seja tudo muito diferente da minha vivência, eu não vivo em Nova York nem nada, mas ver duas mulheres negras tendo uma vida de 20 e poucos anos e de 30 anos, assim, onde elas têm trabalhos bons e coisas do tipo, sabe? É muito interessante, porque só existia série que mostrava gente branca fazendo isso. E eu não entendia antes, assim, por que a coisa do padrão de beleza, por exemplo, sabe? É isso que é bonito. E aí você olha e... Ok, eu nem entendi o quanto eu não me reconhecia naquilo. E quando você começa a ter consciência, você começa a ver que, peraí, isso tá muito errado. Sim. Inclusive mesmo recentemente com o lançamento do Rei Leão, essa versão de 2019, que tem um elenco majoritariamente negro e tal, aí a Ergin vai e lança uma coleção de roupa, de camisetas e tal, em que você não usa modelos negros. Tem, tipo, uma mulher em 30 fotos, deve ter 3 fotos. O que é um absurdo. Sim, e ainda mais um filme desse que puxa essa questão dessa representatividade pra ele. Sim. Você não passar isso nas peças promocionais e tal, é um problema muito grande, que aí você passa a reparar muito em retrospecto o quanto que aqui no Brasil, isso até hoje em dia é complicado você ver propagandas, qualquer coisa com negros. Não ocorre muito isso. Eu tive uma aula na faculdade que foi uma mulher negra falar. A pesquisa dela é sobre revistas femininas e mulheres negras nas capas. Só existiam 3 mulheres que estavam sempre nas capas das revistas. A Juliana Paz, que assim, muitos não enxergam como negra. A Camila Pitanga, que ainda também tem gente que não enxerga como negra, a mulher tem a minha cor. E a Thaís Araújo. E que assim, a Thaís Araújo é a mais escura e é a que tem mais traços... O cabelo dela é muito mais cacheado, crespo e tal. E aí, assim, querendo ou não, todas são colocadas com luzes que clareiam. E são todas mulheres, assim, que... Elas não são exatamente as mulheres que a gente vê, as negras que a gente vê no Brasil. Não que a gente não veja mulheres negras como elas. Inclusive, assim, às vezes eu consigo me reconhecer nelas. Na Juliana Paz, não muito, mas assim... Nas outras duas eu consigo me reconhecer. Inclusive é um problema, porque eu não tenho nada a ver de fato com a Thaís Araújo, mas assim, eu já fui chamada de Thaís Araújo, de Sharon Menezes. Nossa, é igual... Não sou, gente. Tem nada a ver. Mas é como se tem negro... Aquelas são as pessoas negras, então todo mundo vai te... ligar com automaticamente a uma dessas pessoas. Mas assim, tem um monte de ator negro, atriz negra, e ninguém tá sendo capa de revista. Agora estão tentando trazer um ou outro, mas eu não cresci vendo um grande número de mulheres negras num país onde quase todo mundo é negro, mesmo sem se enxergar como negro. Sim. Porque essa é uma grande questão. Como é que a gente também vai ter histórias reais e válidas de pessoas negras que tenham tridimensionalidade e, enfim, muitas camadas e muitos tipos de história,
se as pessoas elas não estão em posição de poder para poder produzir esse conteúdo, porque se de modo geral a gente só tem um monte de homem branco dirigindo as nossas emissoras de TV e produzindo conteúdo audiovisual dentro do Brasil, como é que a gente vai ver outras pessoas que não sejam esse padrão? Existem pessoas, como a gente estava falando, dentro do Brasil que não têm a realidade de favela. A gente precisa ter negros ocupando os espaços para eles mostrarem as histórias de outras pessoas negras. Sim. Que ultrapasse essa camada da pobreza. De trazer esses estereótipos e clichês mesmo. Sim. Tipo, ok que isso existe, mas transcender isso. Sim. E ir além também nesse sentido, sabe? Porque aí fica mais difícil pra gente se identificar se a gente só tá vendo negro como a pessoa que tá sendo presa. E é isso. Não é que não existe, existe muito. Mas não existe só isso. Sim. Sabe? Então... E aí a gente acaba indo buscar fora. Porque, querendo ou não, com toda a dificuldade, eles ainda estão anos-luz à frente da gente nesse sentido. Eu acho que a gente começa a ver um movimento maior agora, de uma tentativa de começar a se produzir coisas com mais inclusão aqui. Mas ainda... Se lá fora já está sendo uma luta, que agora que está começando a tomar esses espaços, aqui a gente ainda está engatinhando muito nesse sentido. Até porque, de certa forma, a gente já não tem uma grande indústria consolidada, e acima disso tudo ainda tem toda a questão de quem está contando as histórias, não necessariamente está contando as histórias da gente. Sim. Entende? Tipo, é uma outra questão totalmente diferente ainda. É meio triste. Você se reconhece como negro, você tem um canal no YouTube, várias pessoas te assistem e tal. Existe alguma diferença que você acha que existe no YouTube por você ser negro? Eu não sinto isso. Tipo, de comentários acerca da minha cor? Não exatamente, porque, por exemplo, eu não recebo comentários com relação à minha cor. Nunca falaram. Quando eu comecei a falar uma outra coisa, falo de um filme, questiono isso, as pessoas começaram a perguntar, assim, qual a diferença? Sei lá, acontece muito nas lives que eu faço, que eu comento alguma coisa e aí me perguntam assim, então, eu sou uma pessoa branca, como é que eu posso fazer pra ser diferente? É basicamente isso que acontece, mas ninguém me xinga. Eu sou muito mais xingada por, sei lá, já aconteceu de eu ser xingada por racismo reverso. Isso foi um caso particular, mas foi o caso do Green Book, enfim. Eu fui chamada de nazista e coisas do tipo. Mas foi um caso muito específico. De modo geral, ninguém diz nada. Mas, assim, você falou do Rei Leão, e aí as pessoas negarem a sua visão de sabe, você ser negro ou alguma coisa assim. Com o Rei Leão, não. Mas com o Homecoming da Beyoncé, sim. Quando eu falei dessa questão dela trazer as raízes africanas, da negritude e tal, teve uma pessoa em específico que veio bater nesse ponto. Olha o branco vindo falar de negritude. Aí eu fui e falei, mas quem é o branco da história? Eu vi outras pessoas que até responderam também, falaram, mas eu não tô vendo branco nenhum no vídeo e tal. E aí ele escreveu um comentário lá, eu respondi e acabou meio que por isso. Mas de forma geral... Mas você acha que, por exemplo, se você fosse uma pessoa mais escura, ou com, sei lá, talvez traços mais negroides, você ia sofrer mais preconceito, assim, no tipo de estar falando alguma coisa? Porque essa é uma dúvida que eu tenho, sabe? Que, assim, eu fico pensando, será que eu recebo mais comentário de outras vertentes do que dessa, sabe? Mas eu quase não vejo youtubers negros falando sobre cultura pop. É um vácuo que existe, assim. Tipo, de cabeça eu consigo lembrar do Load e do PH. Pois é, mulher tá difícil, né? Assim, é minha maior tristeza. Eu sinto tristeza indo pra cabine. Cabine de filme com personagem negro. Nossa, foi sofrido assistir O Ódio Que Você Semeia e saber que quase todo mundo que ia fazer vídeo era branco. Nada contra. Eu acho, tipo, nada contra que tem até a mixação. Mas é tipo, sabe aquela coisa que você pensa assim, essas pessoas vão dar a visão, elas estão aqui, estão apoiando, inclusive, uma luta e tal, massa. Mas ao mesmo tempo você fica pensando assim, essa pessoa não vai ter nunca nenhum tipo de vivência semelhante. Por mais que o filme, inclusive, seja muito distante da minha realidade, tem um lado muito que eu vejo naquele filme, assim, que bate comigo.
que é o da pessoa que tá cercada, estudou no colégio, que tá cheio de gente branca. Eu me identifico tanto com quando a menina fala, assim, que ela tem uma vida diferente, sabe? Que ela tem 2 vidas e que ela sabe que ela não pertence àquele lugar, ao mesmo tempo que ela não pertence ao outro grupo. Porque ela nunca vai falar do mesmo jeito, agir do mesmo jeito, porque ela não cresceu cercada de pessoas... Quer dizer, ela cresceu cercada de negros de um lado e cercada de brancos do outro. Então ela fica num não lugar. E a minha sensação enquanto eu era adolescente sempre foi o não lugar. Isso é uma coisa que eu posso me identificar. Talvez você possa se identificar ou não, mas assim, uma pessoa branca nunca vai se identificar com isso. E eu sei que isso não é culpa exatamente das distribuidoras ou de nada, mas assim, é uma culpa de um sistema que continua me incomodando. Sim. Sabe? E em certo nível eu acho que é justamente importante nesse processo da gente se entender como negro e de estar fazendo conteúdo, de deixar isso claro e isso servir como inspiração para outras pessoas que estão assistindo, que vai que no futuro elas também passem a fazer conteúdo, sabe? E aí aumente as pessoas negras que falem sobre cultura pop no Brasil. Porque, assim, eu vejo muito negro falando sobre empoderamento negro. E isso é ótimo, mas a gente não é só isso. Cadê os produtores de conteúdo pra falar de outra coisa, assim, sabe? Pessoas negras falando de coisas variadas e ocupando os espaços que talvez tenham sido negados e ainda sejam, sabe? E que pra você entrar, você tem que ter uma série de privilégios. Porque, por exemplo, pra ter uma câmera, você precisa ter dinheiro pra comprar uma câmera ou alguém que tenha tido dinheiro pra te emprestar a câmera pra gravar. Parece uma coisa tão simples, mas quando você para e pensa que alguém, talvez, que venha de uma realidade muito pobre, ela não vai ter acesso à câmera pra gravar. Ela talvez não tenha acesso a uma rede a um Wi-Fi ou, enfim, uma fibra ótica que te permita upar rápido um vídeo no YouTube. Ela não vai ter acesso a determinadas coisas, sabe? É isso, gente. Que, enfim, o vídeo foi mais uma conversa, uma reflexão. Enfim, então é isso. Enfim, obrigada por ter vindo aqui conversar comigo. E tchau.